E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência então às protozooses, doenças causadas por protozoários, chegamos em uma das doenças mais importantes, mais requisitadas aí nos vestibulares, nas provas, nos concursos que envolvem questões de biologia. Então, vamos dar uma olhada, deixei uma aula especial só para falar dela. Doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, né? Então, doença de Chagas ou tripanossomíase americana. Bora lá então falar dessa doença bem importante, né? Com relação à doença de Chagas, o que eu tenho muito, né, cuidado é o seguinte: não é um mosquito que transmite, tá? Toma cuidado, porque quando a gente fala de doenças causadas por protozoários, envolvem vários mosquitos, né? A gente vai ver que a malária envolve mosquito, a leishmaniose envolve mosquito, leishmaniose que tem aquele monte de nome, né? Assim, cada região tem um nome lá do mosquito. Então tem a mosca tsetse, lá a glossina da doença do sono. Então a gente acaba automaticamente, muitas vezes, pensando que aqui também é mosquito. Então eu já coloquei aqui, não é mosquito. Ah, mas não é um inseto? É um inseto, mas não é um mosquito, né? É um percevejo. Ai, professor, e se eu não lembrar que é um percevejo, o que eu coloco? Se você não lembrar que é um percevejo, você coloca inseto barbeiro. Não tem problema nenhum. Né? O pessoal que vai fazer prova discursiva, eu não lembrei que era um percevejo. Então, coloca inseto barbeiro, né? Não precisa, mas não vai colocar mosquito. Eu vejo muito em prova, quando é prova discursiva, o aluno colocando lá mosquito barbeiro. Então, peço, por favor, não cometa esse erro, né? Senão você vai perder nota aí nas suas provas. Galera, o que acontece aqui, né? Aqui a gente tem como agente etiológico, o agente causador é um protozoário, o Trypanosoma cruzi, né? O Trypanosoma cruzi. Por isso a doença pode ser conhecida como tripanossomíase americana. Como que pega essa doença? Bom, primeiro envolve a seguinte situação. O ser humano ele vai desmatando e vai construindo casas em regiões que são muito próximas do abrigo, né? Do habitat natural desse inseto. Então imagina, o ser humano vai avançando, vai desmatando e a gente acaba avançando no habitat natural do inseto barbeiro. O inseto barbeiro só para dar problema. O problema, na verdade, é que a gente está invadindo o espaço dele. Não é ele invadindo o nosso espaço. Então, quando a gente invade o espaço dele, né, desmata e vai lá e constrói uma casa, e geralmente constrói uma casa desse tipo aqui. Que casa é essa? Casa de pau a pique. O que é uma casa de pau a pique? Barro, né, constrói com barro, com bambu, né, com pedaços de madeira, barro, bambu, palha. E aí, galera, o que acontece? Imagina, o inseto acabou de perder o habitat natural dele. Onde ele vai se instalar? A casa é perfeita, porque ela é cheia de frestas, cheia de buracos, para que ele possa se esconder. E esse animal, né, esse inseto, né, o inseto barbeiro, ele tem hábito noturno. Então imagina, ele está escondido lá numa fresta, tal, hábito noturno, a pessoa está dormindo coberta, né? A pessoa está dormindo com a sua cobertinha toda, né, com medo ali. E aí o que acontece? Ele pode, né, geralmente picar na região da face, por isso inseto barbeiro. Geralmente é onde ele pica, na região da face, na região da barba. Falar a barba, né, só pica homem, então não, na região da face, né? E aí ficou o apelido, né, inseto barbeiro. Ele se alimenta de sangue, então é hematófago. Você já sabe o que é um inseto hematófago? Que se alimenta de sangue. Só um detalhe, normalmente mosquito, quando faz isso, né? Aqui não é mosquito, mas quando o mosquito faz isso, ele pica e ele lança na saliva o parasita. Não é o que acontece com o inseto barbeiro. O inseto barbeiro, ele pica, ele suga o sangue e ele tem um hábito, uma mania meio feia. Qual é a mania feia, professor? Ele defeca. Enquanto ele está se alimentando, ele faz um cocôzinho, né? Então é isso que ele faz. E o parasita aqui, o protozoário Trypanosoma cruzi, então não está na saliva dele. O Trypanosoma cruzi está nas fezes do inseto barbeiro. Então ele está lá sugando o sangue da pessoa, ele faz um cocôzinho, nesse cocô pode ter ali então o Trypanosoma cruzi. E aí depois que ele deixa, né, ele sai, o que acontece? Fica uma região ali chamada um chagoma. O que é um chagoma? Fica meio que inchado a região e a pessoa dormindo mesmo, o que ela faz? Ela coça, porque diz que coça muito. Então a pessoa dormindo mesmo, ela coça. Quando ela coça, ela espalha o cocô
E se esse cocô estiver ali contaminado com o Trypanosoma cruzi, tem uma grande chance desse cocô, né, o parasita acabar penetrando por aquele buraco da picada do inseto. E aí o parasita cai na corrente sanguínea e pode atingir lá o fígado e atingir, né, os glóbulos vermelhos, causando a doença de Chagas. Quais são os vetores, né? O vetor é o inseto barbeiro. São vetores hematófagos, que se alimentam de sangue, e aí tem algumas espécies. O Rhodinius, o Panstrongylos, o Triatoma infestans. Precisa decorar tudo? Não. Principalmente Triatoma infestans. Esse aqui eu gostaria que você lembrasse. Então lembrar assim, ó, é um triatomídeo. É um triatomídeo ou Triatoma infestans. Esse é o principal. Né? Quando fala de inseto barbeiro, esse é o principal, Triatomídeo ou Triatoma infestans. Legal, tá aí. Como que a gente pode detectar, como que previne, tem cura, não tem cura? Então vamos dar uma olhada ainda em relação a essa doença. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um exame de sangue, certo? Aqui você vê os glóbulos vermelhos e aqui, ó, tá o Trypanosoma cruzi, certo? Então veja que aqui um exame de sangue, ninguém quer receber um exame de sangue desse. Aqui você vê o protozoário lá no sangue. Beleza? Veja que as hemácias são glóbulos vermelhos, são células pequenas, então ele tem mais ou menos o tamanho de uma hemácia, tá? Então, ali no plasma sanguíneo. Aqui está o percevejo barbeiro, Triatoma infestans é o principal nome, né? E aqui está a moradia de risco, as casas de pau a pique. Então, para a gente pensar, outras formas de transmissão, questão de tem vacina, não tem vacina? Então fica ligado aí que agora a gente vai para uma parte assim bem específica. Quais seriam outras formas de transmissão? Tem o inseto barbeiro? Tem. Mas sabe como que provavelmente vai aparecer no teu vestibular? Vai aparecer a questão da contaminação por alimentos, açaí, né? A gente tem acompanhado nos últimos tempos o aumento do número de casos da pessoa pegar a doença de Chagas, não através do inseto barbeiro, mas através de consumo de açaí, por exemplo, né? Então, o que acontece no consumo do açaí, né? A questão do consumo do açaí, o inseto ele pode ter defecado, né, ali no açaí e aí talvez uma má higienização do açaí pode fazer o quê? Pode fazer com que a pessoa acabe ingerindo fezes do inseto barbeiro junto com o alimento, fezes contaminadas. Outra coisa, caldo de cana. Já tivemos alguns casos de transmissão aí, né, da pessoa pegar a doença de Chagas pelo consumo do caldo de cana. Mas vamos lá, né? Ai, professor, então eu não vou nunca mais consumir açaí. Não, não é assim. Né? Pode consumir o açaí. Esse açaí industrializado dizem que é 100% seguro. O problema, quando a gente fala assim, caso de açaí, não é aqui na região sul, não é a região centro-oeste, é a região onde tem muita, né, produção de açaí, e aí às vezes a pessoa não toma o cuidado, e aí o inseto é um habitat do inseto, as regiões, essas plantações de açaí onde tem o inseto, então o inseto pode ter defecado no açaí, então vai consumir o açaí, faz uma boa higiene. A mesma coisa com a cana. A cana também pode ter ali fezes do inseto barbeiro, ou a pessoa pode moer a cana junto com o inseto, e aí pode ter ali, né, a contaminação pelo protozoário. Então, outras formas de transmissão. Transfusão sanguínea, muito difícil, né? Hoje a transfusão sanguínea ela é muito segura, mas a gente coloca para ficar bem completo para vocês. Placenta, então pode ter aqui uma transmissão que a gente chama de transmissão vertical, já que o protozoário ele é pequeno o suficiente para passar pela placenta. Amamentação, então uma mulher que tem a doença de Chagas, a recomendação, né, e precisa amamentar, a recomendação é não amamente, né? Vamos buscar outros meios aí, porque a partir da amamentação pode ter aí a infecção da criança. Injeção do parasita em alimentos, suco de açaí, caldo de cana, mas como eu disse, né? Não precisa deixar de consumir esses alimentos. É só fazer uma boa higiene ou saber a procedência, né? Da onde você está comprando esses alimentos aí. Beleza? Mas se cair no teu vestibular, se cair na tua prova, geralmente eles vão, na atualidade, abordar muito aqui. Beleza? Então tá aí. Em relação a questão aqui de outras formas de transmissão. E aqui você vê o quê? Você está vendo aqui o coração, né? São estágios da doença. Esse protozoário, normalmente quando ele cai na corrente sanguínea, ele passa por um ciclo pelo fígado. Do fígado ele geralmente, né, vai ali atacar as hemácias, os glóbulos vermelhos, passa pelos glóbulos vermelhos, mas ele também principalmente gosta de se instalar ou no baço
ou no fígado ou no coração, mas principalmente no coração. Ele causa o que a gente chama de cardiomegalia. O que é cardiomegalia? É o inchaço do coração. E aí, imagine, né? O coração é um órgão vital. Imagine o inchaço do coração. A pessoa vai morrer e geralmente a pessoa, né, vive um bom tempo remediando essa doença. É uma doença que ela não tem cura, né? Não tem vacina na atualidade. Talvez nos próximos meses, nos próximos anos, a gente tenha novidade, porque tem uma vacina que está em teste, está nas últimas fases de teste, então a qualquer momento eles podem liberar uma vacina. Mas por enquanto, 2020, né, nós estamos aí em 2020, pleno 2020, né, período aí de quarentena, nesse momento, né, nós não temos aí uma vacina para a doença de Chagas ainda, né, pode ser que saia a qualquer momento. Beleza? Então, não tem vacina, isso é importante. Tem tratamento? Tem tratamento, mas o tratamento também, olha só, gente, é complicado, né? Se você acompanhar uma pessoa que trata a doença de Chagas, tem efeitos colaterais assim bem chatos da pessoa acompanhar, né? Mas geralmente assim, a pessoa dificilmente acaba morrendo precocemente por essa doença, acaba remediando por vários anos essa doença. Bora lá então? O Trypanosoma cruzi é um protozoário causador da doença de Chagas. A relação entre a doença e o protozoário foi descoberta por Carlos Chagas ao investigar a presença do protozoário no sangue de indivíduos que moravam em casas infestadas por barbeiros. A principal forma de transmissão da doença transfusão de sangue. Veja, pode transmitir pelo sangue, mas não é a principal, né, gente? Seguida de transmissão congênita e menos frequente por coito. Não, né? Não é a principal. B. Pelo vetor. Seguida pela transmissão oral e menos frequente por transfusão de sangue. Né? Então, pelo vetor, sim. Né? Seguida pela transmissão oral, né? Seria alimentos, e menos frequente por transfusão de sangue. Então, aqui é uma possibilidade. Vamos ver se não tem uma mais completa. Letra C. Pelo vetor, sim. Seguida pela transfusão de sangue e menos frequente por transplantes de órgãos. Né? Então, pode, né, ser aqui a letra C mais correta do que a letra B. Por quê? Quando a gente fala seguida pela transmissão oral, ela é frequente, né? Mas se a gente for ver tanto a B quanto a C, até a gente poderia colocar o verdadeiro ou falso aqui, né? Seriam possibilidades. Essa aqui seria uma possibilidade também, né? Agora a gente tem que ver qual que está mais correto. Vamos ver a D. Pela transfusão de sangue? Não. É pelo vetor. Então, essas duas aqui, a gente tem que ver qual está mais correto. Pelo vetor, beleza, sem dúvida nenhuma. Seguida pela transmissão oral e menos frequentemente por transfusão de sangue. Uma possibilidade. Pelo vetor, seguida pela transfusão de sangue e menos frequentemente por transplantes de órgãos. Olha, transplante de órgãos pode acontecer, menos frequente por transplante de órgãos, então aqui encaixa perfeitamente. Digamos assim, eu até diria para vocês, olha, essa letra B não está errada, né? Se fosse uma questão de verdadeiro ou falso, a gente poderia colocar que essa daqui também estaria verdadeira, certo? Porque pode ser transmitido de forma oral por alimentos, né? Menos frequente por transfusão de sangue. Mas marcamos, né? E a questão original, ela marca, o vestibular aí marca como alternativa mais correta, alternativa C. Beleza? Mas dá um bom questionamento, alternativa B. Bom, vamos para a próxima. No Enem, a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças, né? Então, mais um nome aí para vocês, né? Chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença né? Então, qual a ação do homem que tem, assim, contribuído? A questão da invasão do habitat natural, a questão de desmatamento, né? Seria uma situação. Consumo de carne de animais silvestres? Não. A utilização de adubos químicos na agricultura, que acelera o ciclo reprodutivo do barbeiro, também não. A ausência de saneamento básico. Saneamento básico é quando é transmitido ali por fezes. Ah, professor, mas é fezes do barbeiro. Mas é uma situação bem específica, né? Quando ele se alimenta de sangue, ele defeca. Então não envolve aqui diretamente saneamento básico, né? Só quando é transmitido por água e alimentos contaminados por fezes. Letra D. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que extermina o predador?
Também não. E a letra E, o desmatamento que provoca a migração. Então, desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres. O ser humano não faz parte do ciclo natural desse inseto, mas quando os animais silvestres desaparecem, aí o ser humano entra, né, aí se alimentando do ser humano. Entra o ser humano no ciclo desse inseto. Então, ficamos com a alternativa correta, letra E. Legal? Mais 2 aí. Abaixo são apresentadas 3 informações a respeito de um parasita humano. Então, tem como hospedeiro intermediário um inseto. Então, quando a gente fala tem como hospedeiro intermediário, lembra da definição? O que é um hospedeiro intermediário? É quando você tem lá a forma da reprodução, né, assexuada. Quando é hospedeiro definitivo, a forma de reprodução sexuada. Então, nesse caso, a gente tem aqui, né, tem como hospedeiro intermediário um inseto. A doença causada por esse parasita é adquirida por contato com as fezes do hospedeiro intermediário. O parasita instala-se no músculo cardíaco, né, causando cardiomegalia, provocando insuficiência no funcionamento do coração. Os itens 1, 2 e 3 têm relação com o protozoário. Que protozoário é esse, gente? O Plasmodium é relacionado à malária, isso a gente vai ver na próxima aula. Trypanosoma cruzi, perfeito e com mal de Chagas. Então, a alternativa correta, letra B. Plasmodium é malária, Trypanosoma cruzi e com a malária, daí está falso, letra D. Leishmania brasilense, está falando da leishmaniose, então, a alternativa correta, letra B, somente nesse caso. E para fechar, uma questão discursiva. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma mulher consulta o médico para saber o risco de seu filho recém-nascido apresentar a doença de Chagas e informa que ela e o marido, ambos chagásicos, mudaram-se há 5 anos da zona rural para Goiânia e que a criança nunca saiu da cidade. Esse recém-nascido corre o risco de apresentar a doença de Chagas? Justifique sua resposta. Apresente 3 medidas profiláticas em relação à doença de Chagas. Então, esse recém-nascido corre o risco de apresentar a doença de Chagas? Então, dá uma olhada aqui, ó. Risco de contaminação do filho através da transfusão sanguínea, tem, né? Através da picada, através via placentária, os insetos transmissores, né? Ele pergunta, justifique sua resposta. Então, tem os insetos transmissores, o Triatoma infestans, que é o mais famoso, tem o Rhodinius, tem o Pantrongylos, né? O Pantrongylos. O parasita, o Trypanosoma cruzi. Uma curiosidade aqui, tá, gente? Já que nós estamos terminando aí, normalmente você escreve nome científico assim, né? Você coloca lá o nome do gênero em letra minúscula, em letra maiúscula, né? Trypanosoma cruzi, né? Trypanosoma é o gênero, você coloca em letra maiúscula. E o epíteto específico, normalmente você coloca assim, né? Cruzi, letra minúscula. Só um detalhe, no caso do Trypanosoma cruzi, você pode escrever aqui com letra maiúscula também. É uma exceção. Por quê, professor? Porque o Oswaldo Cruz foi um cientista, né, um sanitarista brasileiro. E pelo fato de ele ter sido um cientista brasileiro, sanitarista brasileiro, nesse caso temos uma exceção. Pode-se escrever o Trypanosoma, o cruzi, né, com letra maiúscula, em homenagem a Oswaldo Cruz. Uma exceção, tá, gente? E a letra B, apresente 3 medidas de prevenção. Melhoria das condições de habitação, as casas de pau a pique, né, serem transformadas em casas de alvenaria, controle de insetos transmissores, controle de qualidade de sangue para transfusões, utilização de inseticidas em locais de risco e assistência médica a gestantes portadores do parasita. Então, acompanhar gestantes que portam esse parasita seria uma medida. Legal? Fechamos assim, considero que ficou uma aula bem completa aí para vocês em relação à doença de Chagas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula falando de malária. Tchau!